Olá, meu nome é Maxo Marinho e irei apresentar o projeto de pesquisa denominado Impacto dos efeitos da pandemia da Covid-19 no uso e tratamento de dados pessoais, um olhar sobre a realidade brasileira em uma análise comparada, sob a orientação da professora Ana Frazão. Bom, diante da deflagração de uma crise pandêmica mundial, todos os países voltaram-se ao desenvolvimento de medidas que pudessem combater a pandemia. A tecnologia, nesse sentido, tornou-se uma grande aliada na guerra contra o vírus. Assim, quando a prioridade máxima seria salvar vidas e proteger a saúde pública, a proteção à privacidade e de dados ficaram em segundo plano. À vista disso, o objetivo dessa pesquisa seria analisar os possíveis impactos do uso desenfreado de dados num contexto pós-pandemia. Para tanto, utilizou-se como parâmetro as medidas de contact tracing adotadas pelo Brasil, Coreia do Sul e Singapura. A metodologia utilizada se deu a partir de 3 eixos. A primeira se deu a partir de uma pesquisa exploratória, com os principais conceitos que regem a proteção de dados. O segundo, o mapeamento das principais medidas de contact tracing nesses países. E o terceiro, análise e verificação de possíveis impactos num contexto pós-pandêmico. Bom, a primeira medida analisada se deu a partir da implantação de um aplicativo chamado Trace Together pelo governo de Singapura, no qual funciona por meio da troca de sinais de Bluetooth, quando os aparelhos no qual os aparelhos celulares eles registram códigos quando em contato com outros celulares que tiveram certa proximidade. A partir do momento em que o usuário ele testa positivo para a Covid e informa ao aplicativo, todos aqueles que tiveram proximidade com aquele celular, receberão uma mensagem, um código para se testarem também. O governo ele é detentor de todos esses dados e informa que haveria uma proteção de dados na medida em que os dados são anonimizados. Todavia, especialistas informam que nesse tipo de aplicativo, os dados, na verdade, são pseudo-anonimizados, causando uma falsa sensação de segurança, na qual qualquer pessoa que tivesse acesso a esses dados poderia descriptografá-los e identificar cada uma das pessoas. Já na Coreia do Sul, há um modelo de rastreamento muito mais invasivo, que é feito por meio da geolocalização, abrangendo, portanto, GPS, Wi-Fi e dados móveis, e também o circuito de vigilância pública e o rastreio pelo cartão de crédito dos usuários. Toda essa infraestrutura é organizada e gerenciada pelo Ministério da Saúde, assim, ao ser diagnosticado com Covid-19, os usuários eles são monitorados pelo Ministério da Saúde a partir dos dados de geolocalização e também pelos seus dados biológicos, né? No Brasil, foi adotada uma parceria público-privada pelo governo de São Paulo, e foi implantado o Sistema de Informação e Monitoramento Inteligente, no qual as empresas de telecomunicação elas compartilham os dados de mapeamento de calor das antenas telefônicas com o governo local, e a partir disso pode-se prever o deslocamento das pessoas e possíveis aglomerações, para que possam ser desenvolvidas políticas públicas de distanciamento social. Bom, diante disso, observou-se no estudo que as políticas sanitárias analisadas, apesar de observarem em alguma medida preceitos da proteção de dados, ainda carecem de padrões mínimos para assegurar a efetiva proteção à privacidade. Muito se deve ao fato de que mecanismos de controle estão afrouxados diante do cenário pandêmico, o que favorece o oportunismo por agentes públicos. Por essa razão, 2 são os grandes impactos no âmbito dos dados pessoais. Por um lado, haverá, de certo, a naturalização de medidas de vigilância e rastreamento, que antes não seriam admitidas. Por outro lado, se popularizará uma nova categoria de vigilância, manifestada a partir da coleta de dados biológicos. E assim, serão desenvolvidas tecnologias que funcionarão a partir desses dados. Por fim, destaca-se que a saúde pública, de certo, é um direito básico, mas também deve ser observada medidas que garantam ambos os direitos, tanto a proteção de dados quanto a saúde pública. Os especialistas afirmam que é possível garantir esses ambos direitos na medida em que se observem parâmetros constitucionais e legais, as medidas sejam justificadas cientificamente, sejam construídas a partir do conceito de privacy by design, sejam pautadas pela transparência e, por fim, o mais importante, sejam cessadas após o fim da crise sanitária. Assim, poderia garantir ambos os direitos e não ter um impacto incisivo no que tange à privacidade de dados.